Olá, meu irmão querido, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos, o nosso tempinho de estudo da palavra, em que a gente mergulha um pouquinho mais nas águas, nessa fonte inesgotável de riquezas que é a palavra de Deus e que ilumina a vida da gente, faz a gente pensar de um jeito melhor. Se você tá com a gente, dá aquele joinha aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Se você quiser, ao longo da partilha, fazer o seu comentário, partilhar com a gente também, escreve aí e a gente vai juntos se encantar um pouquinho mais com a palavra do Senhor e aquilo que Ele tem a dizer para nós nesse dia. Laura, minha irmã, tudo beleza? Tudo caminhando? Estamos em agosto ainda. Pois é. Não acaba agosto, né? Esse mês tão especial. Padre Antônio, eu fiquei encantada que uma pessoa veio comentar sobre o podcast e ela falou assim, olha, sabe o que eu estou aprendendo? Que eu não sabia que a gente pode ficar 45 minutos ou às vezes 50 sobre a palavra de Deus. Eu sei que existe homilia, eu sei que existe pregação no retiro, mas bater papo, que nem a gente bate papo em bar, eu achei legal a referência que ela fez. Sobre a palavra de Deus, então eu já fiz muito isso em novela. Eu achei assim tão singelo da parte dela, tão sincero. Mas ficar 45 minutos batendo papo sobre a palavra de Deus, você sabe que eu tô assim, eu gostei disso, eu tô começando a fazer isso, ainda não levei 45 minutos não, mas já tô levando 10 a 15 minutos, não é legal, Padre Antônio? Melhor do que falar de novela, com certeza. Com certeza. Então, maravilha, vamos falar sobre a palavra de Deus. Bons assuntos, boas conversas, palavras que edificam, elas interferem no modo da gente pensar. Aliás, hoje em dia, tanto se fala sobre isso, né? O que a gente diz se fixa mais na mente da gente. Então, a Escritura já fala, né? Vigiai sobre as vossas conversações. Então, se a gente pode falar sobre coisas boas, num tempo em que tantas vezes a gente corre o risco de só falar de coisa ruim, né? Uhum. Isso vai arrumando a cabeça da gente de um jeito melhor, de um jeito mais positivo, não no sentido de pensamento positivo, mas no sentido de encarar aquilo que de fato é bom e que ajuda a gente a viver de maneira mais equilibrada. Então, vamos fazer isso. Pelo visto, faz bem para a cuca e para o coração da gente, né? Padre Antônio, posso falar o que está no meu coração? Padre Antônio, eu estou com tanta vontade de falar sobre fé, esperança e caridade. A gente sabe, a gente aprende que a gente recebeu no batismo e depois a gente não fala mais sobre isso, esquece. E aí, como é que fica, né? Como é que a gente pode viver essas três virtudes? Acho bonito isso, né? São três virtudes principais, assim a igreja ensina, né? Fé, esperança e caridade. Eu queria pedir para o senhor para a gente poder bater um papo, fazer uma partilha sobre isso. Beleza. Hoje. O assunto é comprido. Bom, vamos ficar com a palavra, com a Escritura, para a gente poder fechar um pouquinho o foco da gente. Porque então, tá. Fé, esperança e caridade, a gente pode trabalhar esse tema até, né? Porque, na verdade, são o fundamento, o alicerce da vida cristã. As demais virtudes, o nosso caminho com Deus, tudo, a nossa vida de oração, tudo se baseia sobre fé, esperança e caridade, né? Você lembrou bem, essas três coisas juntas são chamadas pela igreja de virtudes teologais. Virtude é uma palavra em português que vem do latim e que pode significar também força. Fé, esperança e caridade são os três motores, são as três forças que Deus infunde na alma da gente no nosso batismo, portanto, vem de Deus, é um presente de Deus, e que à medida que a gente exercita, levam a gente para Deus. Por isso, virtudes teologais. Vêm de Deus, são dom de Deus. Então, a fé, a virtude da fé, não é o simples sentimento de acreditar em alguma coisa que eu desconfio que exista, não. Fé é o firme fundamento. Então, esta virtude teologal, ela nos é dada por Deus, é um presente de Deus. E se for exercitada, se for cultivada,
ela move a vida da gente na direção de Deus. Assim também a esperança e a caridade. Então, todo o edifício da vida cristã se constrói sobre essas três coisas. Por isso, quando você falou, a gente recebe uma ajuda, depois não fala mais, eu falei, meu Deus, se não fala disso, danou-se. Porque sem isso, o resto todo não fica de pé, né? Então, a gente não vai viver bem os sacramentos, a gente não vai cultivar a vida de oração, a gente não vai ter uma prática de comportamento adequada a um cristão, não fica nada de pé. Né? Padre Antônio, mas que beleza isso, virtudes teologais a gente recebe de Deus e é o meio da gente voltar para Deus, eu me volto para Deus, né? Por meio da fé, esperança e caridade. E eu vou chegar um dia na presença de Deus levado por essas três coisas. Não tem outras. Né? Fé, esperança e caridade. Lembrando que essas palavras significam mais do que a gente está acostumado. Infelizmente, algumas palavras no uso cotidiano, assim, elas perdem a força. Para muita gente, fé é uma crença. Eu acredito que o ônibus vai chegar daqui a 10 minutos, assim como eu acredito em Deus. Não é isso. Que as coisas todas... Uma palavrinha estampada na camiseta. Não cabem debaixo desse guarda-chuva. Né? Fé é uma virtude, é o firme fundamento. Então, é algo que vem de Deus. Né? Essa capacidade de acolher a palavra de Deus como aquilo que ela é, palavra de Deus e não de homens. Essa capacidade de acolher essa palavra e dar o sim a ela, o assentimento da nossa inteligência e da nossa vontade a ela. Essa capacidade de tornar essa palavra viva em nós, dita para nós, e por ela gerar confiança, abandono, entrega nas mãos de Deus. Isso é fé. Isso é um presente que Deus nos dá. Isso é uma capacidade que Deus nos dá. É uma virtude que Deus nos dá. E a todos, né, Padre Antônio? A todos que são batizados. E exercitando esta virtude, eu sou conduzido por ela, eu sou levado por ela a uma vida com Deus e a uma eternidade com Deus. Padre Antônio, essas pessoas que a gente vê, assim, pelo menos eu tenho visto, apesar de viver na igreja, mas eu vejo muita gente afirmando isso, eu não tenho essa fé. Aí tem um presente que recebeu, não sabe que recebeu, não usa, e aí tem a impressão de que não tem. Não, essas pessoas estão identificando fé com um sentimento ou um estado psicológico. Então, como elas não se sentem positivas, eu não tenho fé. Como elas não se sentem, estou sentindo um negócio gostoso aqui, isso deve ser fé. Não, isso são estados psicológicos ou de sentimento que em alguns momentos podem estar atrelados à vivência da fé, mas a vivência da fé tem que prescindir, inclusive, dessas coisas. Né? A minha fé é a minha adesão íntima, né, a Deus. E isso, pelo sacramento do batismo, eu recebi. Ponto. Se eu uso, se eu não uso, se eu preciso voltar à graça do meu batismo, porque eu posso ter jogado pela janela por causa do meu pecado e tal. Isso são outros 500, mas que eu recebi. Então, o problema é que as pessoas identificam fé com algumas coisas que não são exatamente o que a igreja chama de fé. Assim como identificam esperança com algumas coisas que não se identificam com o que a igreja chama de esperança. Algumas pessoas, eu tenho a esperança de ficar milionário antes dos 40 anos. Tá bom, mas isso não é a esperança, virtude teologal. Isso é uma expectativa, isso tem a ver com as possibilidades do seu trabalho, ou de você ganhar uma herança, ou de você, sei lá o quê. Mas isso é um desejo, isso é um prognóstico se você tiver possibilidades, e isso pode ser uma grande frustração se você não tiver condições, né? Mas isso definitivamente não é a a qual o cristão é chamado, né? E lá na igreja eu costumo brincar com o pessoal. Gente, se vocês acham que a grande esperança de vocês é ficar velho, tendo uma boa aposentadoria, olha, eu lamento informar, vocês estão identificando a esperança de vocês com alguma coisa que é muito antes do final do caminho. Então, vocês não vão ter combustível para ir até o final do caminho, né? O Papa Bento XVI escreveu 2 encíclicas, uma sobre caridade e uma sobre esperança.
E escreveu uma terceira, que na realidade foi assinada pelo Papa Francisco, porque estava pronta e o Papa Francisco só deu uma arrumadinha ali e promulgou, justamente sobre as 3 virtudes teologais. Sobre as 3 virtudes? Então, fé, esperança e... Perdão, caridade, esperança e fé. Então, pessoal que gosta aí de internet, procura lá no site do Vaticano as 2 encíclicas do Papa Bento XVI, uma sobre caridade, outra sobre esperança, e a primeira do Papa Francisco sobre fé, que na verdade quem conhece o jeitinho de falar do Bento XVI percebe logo que era dele, e o Papa Francisco só fez uma pequena introdução, uma coisa em outra. Tal é a importância dessas coisas para a vida cristã. Sem isso, não tem vida cristã. Caridade é a mesma coisa, né? Algumas pessoas pensam, fazer caridade, ou então caridade, sei lá o que pensa. Caridade, na verdade, significa amor. Amor, então, nem se fala, né? O que o pessoal entende com a palavra amor, né? Mas, ora, amor, caridade, é uma virtude, ou seja, é um potencial, é um poder de impulsionamento da nossa alma que nos foi dado por Deus no dia do nosso batismo e que, sendo exercitado, sendo assumido por nós e exercitado por nós, nos levará a Deus. Então, essas 3 coisas que interagem, elas existem juntas, né? Elas nos vêm de Deus e nos levam para Deus. Amei isso. Né? Padre Antônio, o senhor sabe que aquela live que o senhor fez há 2 meses atrás com aquelas irmãs me ajudou a ter, assim, uma nova compreensão da palavra caridade, porque o nome da congregação é Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue de Cristo. Eu falei, peraí, caridade do Preciosíssimo, o que é isso? Então ela ampliou, assim, me deu uma nova experiência dessa palavra caridade que é tão... né? Mal entendida e que é sinônimo de amor. E aí, quando a gente fala de amor, aí é que bagunça tudo mesmo, porque o pessoal abusa da palavra amor, né? E para falar de tudo, coisas que até de amor só tem o nome, porque não tem mais nada a ver, né? De fato, caridade é esse tipo de amor de Deus que só Deus pode nos ensinar, né, a ter, porque só Ele pode nos dar, nos preencher com essa caridade. E vamos dizer assim, é o amor modelo, né? É o amor primordial, porque é o amor do tipo que Deus tem. E é o amor que deveria inspirar todos os outros tipos de amor que um ser humano pode sentir. Quando a gente normalmente faz o contrário, né? A gente imagina amor, qualquer coisa, e a gente usa aquilo como modelo e depois dá errado, né? Peraí, se essa palavra amor faz sentido, deve ter um modelo de amor, deve ter um tipo de amor que é o original, que é o mais profundo, é o mais poderoso. Exato. Esse amor é o amor de caridade, é o amor que Deus tem. Portanto, esse é o modelo que a gente deve usar em vários tipos de amor, ou seja, em vários tipos de relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento com amigos, relacionamento com o próximo, né, que não faz parte de um círculo mais chegado. Todos esses amores devem ser insuflados desse amor original, que é o amor que só Deus é capaz de ensinar para a gente. Padre Antônio, assim, para nos ajudar, na Bíblia acho que tem alguns trechos que falam das 3 virtudes, né? Sim. São Paulo costuma usar, em algumas passagens, as 3 juntas, né? Porque, na verdade, as 3 trabalham juntas. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que, no fim, permanecerá a caridade, a fé e a esperança passarão, né? Porque já se realizarão, né? Mas ele usa as 3 palavras, né, as 3 virtudes juntas, mostrando de fato para a gente que nesse tempo, né, nesse agora da vida cristã, elas trabalham juntas. Deus molda a nossa alma com essas 3 virtudes interagindo, trabalhando juntas. E é o texto que eu acho que agora a gente pode dar uma olhadinha. Na primeira carta aos Tessalonicenses, essas palavrinhas aparecem juntas e elas aparecem com algumas palavrinhas em torno, né, com alguns adjetivos, né, em torno, que eu acho que ajudam muito a gente a entender um pouquinho o significado cristão dessas 3 palavras, né? Então,
se o pessoal que está em casa com a gente ou em algum outro lugar tiver acesso à Bíblia, se a gente pudesse dar uma olhadinha agora na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante, né? A gente poderia descobrir algumas coisas muito legais. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, que possivelmente é o primeiro texto cristão que ficou escrito e que perdurou na história, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: com efeito, diante de Deus nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Nossa, que beleza! Olha, já tem muita coisa aqui. Primeiro, São Paulo começa a primeira carta aos Tessalonicenses dizendo aos cristãos de Tessalônica que ele reza por eles e que ele agradece a Deus por eles, né? No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Já acho isso lindo. Paulo lembrava dos Tessalonicenses e a lembrança dos Tessalonicenses era para ele motivo de gratidão, louvor a Deus. Então, primeira coisa legal, exercício, dever de casa, diante do Senhor, em oração, a gente lembrar de pessoas cuja lembrança seja para a gente motivo de louvor e de gratidão ao Senhor. E bem dizer a Deus por elas. Acho que é uma boa maneira da gente rezar, né? Normalmente a gente só lembra de pessoas que estão dando trabalho para a gente. Ou só lembra das pessoas quando elas dão trabalho. Quando, na verdade, a gente precisava aprender a lembrar das pessoas que nos fazem ser gratos, ou então lembrar das pessoas em oração também quando elas nos dão motivos para louvar a Deus. Então, antes de começar a gravação, eu estava falando com o senhor, né, que agora em setembro vão fazer 2 anos da morte do nosso querido, amado Monsenhor Elia Volpi, né? Depois o senhor, algum tempo atrás, lembrou daquela música incrível, linda, nas vozes de Milhões de Anjos, que o senhor lembrou que foi a Carmen que pregou no Maracanãzinho. Lindo isso, né? Quer dizer, a gente teve ao vivo essa experiência agora, né, Padre Antônio? Sim, pessoas que a gente lembra e a lembrança delas faz bem pra gente. Agradecer a Deus por isso. É bom demais ter lembranças boas. Muito. Lembrar de pessoas que nos fizeram bem, que deixaram marcas boas na nossa vida. Se não, minha filha, a gente só corre o risco de só lembrar de quem machucou. Ou então de lembrar das pessoas só na hora em que elas machucam. Gente que, inclusive, também nos fez muito bem. Eu fiquei tão comovida quando o senhor me falou daquela senhora que Deus chamou agora, alguns dias atrás. O senhor disse que ela trabalhava na cozinha nos primeiros encontros da renovação carismática. Pois e que depois uma pessoa que a gente lembra e que a gente agradece a Deus por ela e lembra com carinho e lembra com louvor a Deus, né? Nossa irmã Zuíla, que foi para o Senhor e que adorava, né, fazer do melhor para os irmãos que participavam no Rio de Água Viva, nos retiros lá no Priorato de São Bento, no Alto da Boa Vista. Pessoas que o Senhor chama, mas elas deixam algo dentro da gente, né? Então o apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses: quando eu lembro de vocês nas minhas orações, eu louvo a Deus por vocês. Ô povo bom, esses Tessalonicenses. Não é? Mas Deus bota muita gente boa na vida da gente. Então, é verdade, dever de casa é isso. Lembra de algumas pessoas que fizeram bem para você e louve a Deus por elas. E lembre daquelas pessoas que às vezes dão trabalho, mas que também deixam coisa boa. Amém. Né? Senão as mães, ai Senhor, o meu filho, me dá... Louve a Deus pelo seu filho, pelas coisas boas que Deus já fez na vida dele, pelas coisas boas, os talentos que ele tem. Às vezes, uma boa maneira e uma nova maneira da gente interceder por alguém não é, ai meu Deus, é louvando a Deus por essa pessoa. Padre Antônio. Porque a gente coloca ela diante do Senhor como um motivo
de alegria, como um motivo de gratidão. E o Senhor entende, Senhor, a gente não quer perder esse motivo de alegria, esse motivo de ação de graças. Então, Paulo fez isso pelos Tessalonicenses, muitas vezes, pelo visto, né? Aí ele diz, diante de Deus nosso Pai, eu penso continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele vai dando uma... Não é a palavra, não é a característica, né? É uma maneira da gente entender melhor o que é a fé. Aqui na minha tradução está atividade, né, do atividade da vossa fé. Aqui está as obras da vossa fé. Ah. Então, dizendo de outra maneira, para nós cristãos, fé não é um sentimento, não é uma coisa passiva. Ai, Deus é que sabe. Ai, seja o que Deus quiser. Fé é uma coisa, né? Ativa. Fé é uma coisa que se manifesta em obras. Nossa fé é operosa. Nossa confiança em Deus nos faz nos movermos. Algumas pessoas têm um pouco essa sensação, ou passam essa impressão, de que para elas fé significa entregar os pontos, né? Seja o que Deus quiser. Na verdade, não é um entregar-se a Deus, é um entregar-se às situações. Quando, na verdade, fé significa confiar em Deus e, por causa dessa confiança em Deus, viver e fazer o que é possível. E, de repente, como diz São Francisco, você começa a perceber que você está fazendo até o que não era possível. Padre Antônio, é com isso que o senhor falou, eu fui lá na Madre Teresa de Calcutá, quando a gente toma conhecimento naquele livro, que ela exercia toda aquela atividade com aqueles irmãos, né, de rua, sem sentir absolutamente nada. Foram 50 anos, eu acho. Movida de fé, movida por fé, não por sentimento. Ela várias vezes ela descreve o que a gente chama, né, na teologia de uma noite escura, né, da alma. Ela não sentia as coisas, mas pela fé, no íntimo, no profundo, ela sabia. Então, ela se movia. Ela se movia por aquilo que ela sabia por fé. Não que ela sabia por uma equação de matemática e nem por aquilo que ela sentia. Ai, tá gostoso, vou fazer o bem para todo mundo. Não era assim que funcionava, né? Era por fé, né? Uma fé que te une a Deus e que te faz se mover, mesmo quando você não sente muito. Então, a fé, por isso que o senhor está falando da Madre Teresa, e que é santa, vou corrigir, Santa Teresa de Calcutá. E por essa palavra que está aqui, a fé está intimamente ligada a uma atividade, a uma ação, a obras. A um agir. A um agir. Então, a fé não é a consequência da quantidade de coisas que eu faço, porque fé é dom de Deus. Mas a minha fé, ela é a origem e deve ser a origem de tudo aquilo que eu faço. Então, minha confiança em Deus, minha aliança com Deus, o meu viver em Cristo, para Paulo, fé é isso, é viver com os olhos postos nele, né? Isso deve ser a origem daquilo que eu faço. Então, fé tem a ver com obras, ou como ele diz aqui, com atividade. Não porque a fé é um resultado das coisas que eu faço, porque fé é um presente de Deus que me capacita a responder, a corresponder ao que ele fez por mim. Mas fé é algo que me põe em ação. E sem isso não é fé cristã. Né? É alguma outra coisa, mas fé cristã não é. Pode ser um sentimento que em algum momento pode falhar, pode faltar, né? Pode ser um otimismo, mas não é fé cristã. A fé cristã que é firme fundamento, né? É dom, é presente de Deus, mas que me faz agir. Né? Então, eu devo agir em consequência à altura da minha fé. Primeira coisa, né? A gente poderia falar 1 milhão de outras coisas sobre fé, mas vamos ficar com isso, porque é o que está dizendo aqui na carta aos Tessalonicenses, né? É a atividade da fé ou as obras da fé. Com relação à caridade, a palavra que o apóstolo usa é sacrifício. Então,
Penso continuamente nos sacrifícios da vossa Nossa. caridade. Aí está como? O esforço da vossa caridade. Não. Sacrifícios da vossa caridade. É muito mais claro, Porque né? sacrifício é mais do que esforço, né? É. Caridade é o tipo de amor que Jesus nos manifestou, portanto é o amor que há no coração de Deus. Portanto é um amor sacrificial, Como o dele. né? É um amor que esquece de si próprio pelo outro. Esse é o amor de Jesus por nós. Padre Antônio, tem um versículo no Salmo que fala, acho que é o Salmo 4, sacrificai o que é justo. Uhum. E É ao isso. Senhor oferecei. Sacrifício. A gente costuma. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas com essa palavra, né? Sacrifício às vezes significa para algumas pessoas uma tarefa difícil. Ou uma tarefa que a gente não queria estar fazendo. Quando na verdade sacrifício é ofertar. No Antigo Testamento, ofertar muda algo. tudo. No Novo Testamento, ofertar-se. Ofertar a si. Jesus nos salvou oferecendo a si próprio. Então ele se apresentou ao Pai e apresentou ao Pai a sua dor, o seu sacrifício, a sua entrega, aquilo que fizeram com ele, mas que ele abraçou e tornou oferta. E essa oferta generosa de Jesus, esse dar-se de Jesus, cobriu o nosso egoísmo, o nosso pecado, e foi muito além, né? E abriu um novo horizonte para o coração de cada um de nós e para a humanidade. Portanto, o sacrifício, a oferta de si, de Jesus, invadiu o mundo, encheu o mundo e transformou o mundo. E depois a palavra sacrifício é sacri facere, né? Fazer algo santo. Então, quando você torna o seu amor um sacrifício, ou seja, quando por amor a Deus e àqueles que Deus confiou a você, você faz a oferta de si mesmo a Deus e às pessoas. Se tirar Deus do meio do caminho, também esse amor vira outra coisa, viu? Quando você faz a oferta de si próprio, aquilo que você está vivendo se torna algo sagrado. Ou seja, oferecido a Deus. Tem um valor novo, tem um peso novo, tem um poder novo, tem um valor novo. É diferente. Pode parecer externamente igual a todo o resto, mas tem um valor novo. É algo santificado, é algo tornado sagrado pela oferta que você faz de si mesmo a Deus. Oferta que Deus acolhe. E o que se torna dele é novo, é sagrado. Que incrível, né? Aqui nesse trechinho de Tessalonicenses, a palavra que vai nos ajudar a entender a caridade, o amor, é a palavra sacrifício. Né? Não há amor do jeito de Deus sem sacrifício, sem entrega de si próprio, sem esquecimento de si mesmo, sem essa oferta generosa e jubilosa que a gente faz da gente mesmo a Deus, por alguém, né? E quando a gente faz essa oferta, o que a gente vive no horizonte dessa oferta é sagrado. Jesus morreu num lugar que era até aquele momento lugar de maldição. Mas Jesus tornou a cruz um altar, porque a oferta que ele fez de si próprio tornou a cruz, que era lugar de maldição, lugar sagrado. Esse sacrifício relacionado com amor, a gente pensando numa mãe, né, que cuidando do seu bebê, a gente compreende bem, né, a gente vendo a mãe acordando às 3h da manhã, morrendo de sono, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, para dormir mais 1 hora, mas ela se levanta com um novo vigor para ir amamentar o seu bebê, dormindo, amamentando o seu bebê e sabendo que daqui a 3 horas vai acordar de novo. A gente entende bem isso, né? E aí esse gesto é sagrado.
Esse gesto é sagrado. Nossa. A gente está perdendo muito a dimensão do sagrado. O sacrifício né, é um gesto. na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Por isso, uma família, no fundo, toda ela é algo sagrado, porque Nossa. uma família é algo cuja matéria-prima é esse amor sacrificial, do marido pela esposa, da esposa pelo marido, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. De um irmão. Né? Então, uma família cristã, a matéria-prima que a constrói, que a mantém de pé, é esse amor de sacrifício. Portanto, ela é algo sagrado. E se a gente tira esse olhar, se a gente perde esse olhar, as coisas ficam banalizadas demais. A gente tem que tomar cuidado com essa superficialidade, com essa banalização de tudo, né, que pode acontecer quando a gente perde de vista, né, o sentido sagrado que há em tantas coisas, né, que devem ser cuidadas desse modo. Né? Então, o amor cristão, a virtude teologal da caridade, é esse amor que vem de Deus, que nos invade, que nos refaz, que nos muda e que nos impulsiona também a agir do jeito de Cristo. É um amor sacrificial. Isso nos faz, assim, compreender que, de uma forma, que tudo isso que é totalmente contrário, né? O que o mundo fala, né? O que a gente ouve de bate-papo na rua, na internet, no Instagram, nas televisões, né? É entender que esse amor, caridade que Deus nos deu, essa virtude teologal, ela está intimamente ligada ao sacrifício. É um amor que sacrifica. Sacrifica-se. Assim. Que se sacrifica, né? Para a gente não pensar... Sacrificar o outro, não. O mundo ensina a gente a fazer isso. Padre Antônio... Sacrificar o outro no altar da nossa vontade própria, do nosso capricho. E como? E como, Ai, né? Jesus! A gente sacrifica pessoas no altar da nossa... Ai, Jesus. do nosso egoísmo, né? Então... Vai sacrificando as pessoas. Vai usando, vai manipulando, vai diminuindo, vai enquadrando, vai... Né? Cancelando. Né? Esse amor, que de amor só tem o nome, ele anula as pessoas, né? Para elas caberem dentro do esquema da gente, né? Não tem nada de amor nisso, né? Mas sem a palavra sacrifício, esse amor não é cristão, né? Não é um amor caridade, não é essa virtude teologal que Jesus nos ensinou de maneira tão veemente e tão incrível pela sua entrega na cruz, né? E aí, Padre Antônio, a gente entende também essa palavra, tem algumas palavras, como a palavra sacrifício, que é tão deixada de lado hoje em dia, tão desprezada, né? Até nos meios científicos, né? Nos meios cristãos também. Ai, Jesus! E ela faz parte da cultura cristã, ela faz parte, né, da nossa, nesses anos todos, né, de vida, de igreja, ela faz parte da vida cristã, é a vida de Jesus. A comparação é simples, Padre Antônio, mas para nos ajudar, por exemplo, eu pensei agora na nossa vigília que a gente faz toda a última sexta-feira do mês, né, a noite inteira. Que é com todo amor. É claro que é um sacrifício também. A gente está sacrificando, alguns ficam a noite inteira, outros ficam até as 3 horas da manhã. Mas isso tudo é um amor sacrificial. A Deus a gente sacrifica uma noite no nosso mês de 30 dias, oferecendo a Deus por amor. É isso. Por amor. E também esse aqui é o segredo, né? Não é por... masoquismo. Por gratidão, por amor, por gratidão. Gratidão é expressão de amor, né? É isso, Laura, é isso. E por Deus, né? Quando você tira da órbita, né, a palavra Deus e quer ficar com a palavra amor só, esse amor, possivelmente ele vai começar a não ter em torno do que girar. E aí vai haver problema, né?
vai se abusar da palavra amor. Por outro lado, também, se você quer manter a palavra Deus e não põe o tempo inteiro girando em torno dela a palavra amor, isso pode gerar uma dureza também, né, muito esquisita, né, que de cristianismo também vai ter muito pouco. Então, essas duas, aliás, na Bíblia, essas duas palavras... Estão sempre juntas, né? Deus é amor, né? Esse é o jeito dele ser. Ele é amor. Ele é amor sacrificial, né? Ele é amor de entrega. Não é possível entendê-lo de outra maneira, né? Se você dissocia uma coisa da outra, é um pouco o que a modernidade fez, né? Dissociou Deus e amor. Então, amor virou uma palavra romantizada, né? Amor romântico é uma invenção muito recente, né? Amor, esse amor meio sonhador, esse amor sentimento que faz cosquinha, isso é bastante recente na história da humanidade, né? Porque amor tinha muito a ver com sacrifício, né? Ofertar-se, né? Dar algum passo concreto de entrega de si próprio. Amor romântico, que é esse amor que eu fico comigo mesmo, sabe? Essa coisa. Isso é novidade. Mas a modernidade produziu essa forma de amor, né? Porque apagou Deus da história, né? E, por outro lado, outros também na modernidade imaginam um Deus que é só uma força, é uma coisa meio, sabe? Sei lá, Deus é a matemática do universo. E você não entende nada de Deus se você imagina que Deus é uma equação de matemática, né? Porque o mundo só faz sentido se a gente olha para ele pela lente do amor, senão é um grande caos, é um grande absurdo, né? Então tem que manter essas duas coisas sempre juntinhas. Padre Antônio, conheço alguns irmãos firmes na caminhada, que uma pessoa bem próxima a mim, que até hoje não vê o filme do Mel Gibson sobre a Paixão de Cristo e diz: Deus me livre ver aquilo. Então, o senhor estava falando, eu estava lembrando, enquanto Jesus está carregando a cruz, né, aquele ser esquisito que é, né, o demônio, Satanás, aquela forma tão esquisita que o Mel Gibson fez, ele fica com um olhar de deboche o tempo todo. As 3 quedas de Jesus no caminho, um olhar tão esquisito, aquele ator conseguiu fazer isso, que representou o nosso amor sacrificial é visto com deboche pelo mundo, né, Padre Antônio? Pelo mundo, e na verdade o que tem lá, se a gente não tomar cuidado, está aqui também, né? Ah, sim. Então, no fundo, a gente precisa aprender de novo. E aprender de Deus, né? Por isso é uma virtude teologal. Senhor, eu não sei amar, desse jeito eu não sei. Me ensina. Por isso é que eu amo aquela música, aquele grito que a gente dá no meio dessa música. Vem Espírito, eu quero amar, eu quero ser o que Deus quer, porque isso é... Sem ele a gente não sabe, não. Sem ele a gente faz uns remendos, a gente faz uns arremedos de amor. Mas, então a gente pode pedir: Senhor, o Senhor derramou esse amor um dia sobre o meu coração, mas eu não soube, eu preciso aprender, eu quero aprender, me ensina. Né? E ele ensina, né? Ele veio para isso, né? Então, e aí, Laura, termina aqui a tríade, o apóstolo dizendo: penso continuamente na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é legal porque esperança está ligada a 2 coisas: firmeza e em nosso Senhor Jesus Cristo, né? A esperança do cristão é uma âncora que está fincada em Jesus Cristo e que dá firmeza, né? Olha a palavrinha que está na minha, que eu amei. Perseverança. Da vossa esperança. O Papa Francisco, quando esteve na jornada aqui no Rio, há 10 anos atrás, né, eu não lembro em qual discurso que ele falou, mas eu lembro que ele disse uma coisa muito legal. Ter esperança uma vez não é algo tão grandioso. Manter a esperança, esse é que é o desafio. E, de fato, manter esperança, perseverar em esperar, mesmo quando humanamente parece que
as oportunidades estão perdidas, os prognósticos não estão se verificando, mas continuar esperando em nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que Ele tem para nós, esse é o desafio. E isso é a nossa vida, né? A gente diz tão lindo na missa, né? Vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo. Vivendo a esperança. O cristão, ele não tem esperança, ele vive a esperança. Ele vive de esperança. Uma esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente falou antes, não é uma expectativa nisso ou naquilo. Não é um desejo daquela coisa. Esperança é algo que tem a ver com o horizonte da vida da gente. E o nosso horizonte é Jesus. E a gente vive essa esperança. A gente vive esse passo a passo em direção ao horizonte que é Ele. E essa esperança, ela tem que ser perseverante e, ao mesmo tempo, é ela que nos dá firmeza, né, para viver, para não desistir, para não entregar os pontos. Mas esperança, em algum lugar na Escritura, o apóstolo Paulo diz isso, é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Né? Então, a gente olha para Ele e teima, né? E não desiste, e não entrega os pontos. E a gente sabe que assim como Ele ressuscitou e está vivo para o Pai, no Pai, glorificado, um dia Ele nos ressuscitará e nós viveremos com Ele, para o Pai. A nossa vida, ela não vai se perder, né? Aquela jovem mãe que está em processo de canonização, Chiara Corbello, né? Trilo, né? Ela tem uma frase Nossa. na qual ela diz isso, né? Nós fomos criados para não morrer jamais. Né? Essa é a nossa esperança. Né? Essa é a nossa esperança. Deus nos fez, Deus soprou em nós um fôlego de vida que é para a eternidade. E esse fôlego de vida, ele tem que estar né, soprando um dia na eternidade, até que nós sejamos ressuscitados como Cristo, com Cristo. Ele é o nosso motivo de não desistir, de não desanimar. Né? Padre Antônio, eu lembrei que nessa mesma carta, na 1ª de Tessalonicenses 5:8, veja como está aí na sua versão da Bíblia Ave Maria, aqui na Bíblia de Jerusalém, ele está falando do capacete da esperança. Como é que está aí a 1ª de Tessalonicenses 5:8? Ele fala das 3, né? Isso, nós, ao contrário que somos do dia, somos sejamos sóbrios, tomemos por couraça a fé e a caridade e por capacete a esperança da salvação. Bonito isso, hein? O capacete da esperança quer dizer que então a gente está... A esperança protege a nossa mente, né? Para nossa mente não ficar turvada, confundida pela desesperança. Desespero enlouquece a gente, né? A gente pira na batatinha quando perde a esperança. Né? Quando a gente perde esse horizonte de que vale a pena, porque Deus está lá, né, brilhando no horizonte, a gente começa a tomar atitudes muito ruins, a gente começa a ver a vida de um jeito muito ruim. A gente começa, sem esperança, a gente raciocina do jeito errado. É uma boa maneira da gente interceder pelas pessoas deprimidas, né? Sim. Senhor, coloca o capacete da esperança nesse irmão, nessa irmã. Porque uma das impressões que a pessoa deprimida tem é de que não tem esperança, não vai melhorar, não tem nada que vale a pena lá adiante. Isso é química do corpo, as coisas não estão se ligando muito legal, e isso se transforma em algumas impressões. E como esperança é uma coisa tão fundamental para a gente, né? O padre da minha paróquia de origem gostava muito de dizer isso. Esperança é o combustível da gente. Se você tem a impressão de que você perdeu a esperança, rapaz, você não tem vontade nem de levantar da cama, né? Qual o motivo? Então, de fato, Senhor, as pessoas que estão sendo
feridas pela enfermidade da depressão, cujo corpo está sendo, né, minado pela depressão. O Senhor sabe que elas têm a impressão de que não há mais esperança, mas é uma impressão enganosa, porque tem a ver com um transtorno ali, um engasgo do corpo. Porque a nossa esperança não tem nada a ver com a química do nosso corpo, tem a ver com Jesus Cristo. Então, o Senhor coloca sobre a fronte delas o capacete da esperança, para que elas não sejam, nesse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, tentadas pelo maligno a entregar os pontos. E mesmo sem que o corpo esteja reagindo bem, que lá no íntimo, essa esperança que se chama Jesus, elas nunca percam de vista. E que o Senhor faça com que o corpo delas reaja e seja motivado por essa esperança sobrenatural. Normalmente a gente reconstrói as coisas a partir de baixo, né? Mas Deus é capaz de reconstruir a partir de cima. Então o Senhor, a partir dessa virtude sobrenatural da esperança, reconstrói essas pessoas até chegar aos níveis corporais ali, das ligações, né, dos neurônios e tal. O Senhor é capaz de fazer isso. O Senhor é capaz de começar por baixo, por cima, por dentro, por fora, e orar por essas pessoas com fé, né, exercitando fé, mas pedindo ao Senhor que dê a elas essa graça, né, de serem protegidas pelo capacete da esperança. Né? Bonito isso, né? Porque, e ao mesmo tempo, a gente entende, pelo menos percebe por que ele foi usar essa expressão, que tudo o inimigo vai confundir aqui na cabeça, né? Colocando determinados pensamentos que vão minar a esperança. Exato. Por isso a gente precisa desse capacete da esperança. Padre Antônio, me fez um bem imenso o dia que o senhor, não me lembro como é que foi, que o senhor disse para mim que naquelas 3 primeiras Ave-Marias, depois do Pai Nosso, do Credo e do Pai Nosso, o senhor oferece pelas 3 virtudes, né? Porque no movimento sacerdotal mariano... É assim? Quando a gente faz cenáculo... eu não sabia, Padre Antônio. A primeira Ave-Maria pela fé... O Padre Gobi propôs isso, né? Rezemos essas 3 Ave-Marias, para que o Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, revigore em nós, né? Reacenda em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. E eu gosto disso também, eu acho bacana, né? Porque é o fundamento de tudo, também da vida de oração. Portanto, oração é, de alguma maneira, exercitar fé, esperança e caridade, né? Então, quando a gente vai rezar o terço, já que a gente... Então vamos, Senhor, renova em nós essas virtudes, esse potencial que o Senhor nos deu para que a gente possa rezar uma oração que dê fruto, uma oração que traga respostas, né? Então, revigora em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade naquelas 3 Ave-Mariazinhas. Lindo, no amei. Começo do terço. Tenho feito assim. Né? Eu também gosto muito. Acho que é uma boa maneira da gente lembrar sempre dessas virtudes que são, como a gente falou no início, o fundamento da vida cristã. Então, acho que vale a pena, fica aí como sugestão também para os irmãos que desejarem colocar na sua devoção do terço esse pedido naquelas 3 Ave-Mariazinhas no começo, que o Senhor renove em nós esses dons que são tão necessários. E eu não sabia que era do movimento sacerdotal mariano. Que beleza. A gente aprende, viu? Laura, vamos ficando por aqui, senão o pessoal vai embora e deixa a gente sozinho aqui, viu? Irmãos, esperamos que possa ter ajudado os irmãos a revigorar o coração. Deus abençoe muito e Amém. Que o Senhor renove nos nossos corações fé, esperança e caridade. Amém. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.